Para a manutenção ou formação de uma pastagem, a adubação é um processo de extremo cuidado, pois é isso que irá garantir a qualidade do solo, mantendo os nutrientes essenciais para que o pasto se desenvolva e, assim, proporcione um alimento melhor para o rebanho, que, consequentemente, terá um desempenho maior. E isso se reflete diretamente na produtividade e lucratividade do produtor. A adubação pode ser feita de inúmeras maneiras, dependendo das deficiências específicas de cada área, e que será determinada pela análise de solo. Uma vez feito o diagnóstico da área e foi verificado que existe uma queda na fertilidade, desde o ponto de vista da acidez, dos nutrientes que estão abaixo do requerido, então você precisa fazer um planejamento de como é que você vai corrigir isso aí. Desde a correção, com a aplicação de calcário, a aplicação de gesso, uma gessagem, para você corrigir o cálcio subsuperficial ou fornecer enxofre para o sistema, e aí também os outros nutrientes que você vai precisar. Então isso tem que ser delineado de uma forma muito bem feita, começando pela análise do solo, porque isso é um investimento relativamente alto, talvez um dos mais altos no quesito de recuperação, além da semente, além das operações de máquinas, etc. E, entre outras coisas, você tem dentro da tecnologia como ajustar isso aí. Onde é que você está? Você está num solo de alta fertilidade, de média fertilidade, de baixa fertilidade? Então você pode usar também, jogar com o grupo de cultivares que melhor se ajusta à sua situação. Então, se você está num solo de baixa fertilidade, um solo muito arenoso, para você utilizar uma cultivar exigente, você vai ter que ter cuidados diferentes em relação se você estivesse usando uma espécie que seja muito mais adaptada à baixa fertilidade. Isso tudo implica em preço e na consequente manutenção do sistema. Então, se você usa uma cultivar extremamente exigente num solo de baixa fertilidade, você já sabe que, além de você ter que iniciar com uma fertilidade corrigida, muito bem ajustada, você vai ter que fazer manutenções mais próximas, para que o pasto não degrade rapidamente outra vez e você perca a produção animal. Todo o sucesso da pecuária depende de um solo saudável, já que, como qualquer cultura, as plantas precisam de nutrientes mínimos para manter a produtividade. E pasto de qualidade se transforma em mais peso nos animais, ou maior produção de leite, tornando o investimento rentável ao pecuarista. A quantidade de adubo, os nutrientes necessários, ou até mesmo a periodicidade da adubação de manutenção, variam muito de acordo com a área onde está a fazenda e quanto aquele solo está degradado. No entanto, o especialista indica que a correção da acidez do solo com calcário, também conhecida como calagem, é o primeiro passo do processo e deve ser feita no início do período das águas para ter eficácia. A calagem ela é sempre feita no início do período chuvoso, com uma antecedência mais ou menos de uns 60, 90 dias antes do plantio. E a adubação é feita simultaneamente com o plantio da forrageira. Então, se você faz uma análise de solo em abril, você tem condições de planejar, de comprar o fertilizante, o corretivo, com antecedência, comprar sementes, se planejar, saber quanto é que você vai gastar também de operações de máquina, etc. É sempre bom você fazer um planejamento visando um período de 2, 3 anos ou até 5 anos. Isso seria o ideal, para que você possa saber ao longo do tempo como é que você vai gastar o dinheiro, se você vai precisar de financiamento. Você vai fazer um financiamento, quanto você vai ter de um período de carência? De 2 anos? Então você sabe que você tem 2 anos de prazo para começar a iniciar o financiamento, pagar o financiamento. Então, tudo isso tem que ser considerado no planejamento. Muitas vezes o produtor quer economizar no processo e esquece que lá na frente o prejuízo pode ser maior. Inúmeras vezes a gente é questionado sobre, mas isso é muito caro, como é que eu vou fazer? E aí você observa na prática, muitas vezes o que se faz. O indivíduo faz análise de solo, ele vê que a situação dele não está boa, ele precisa fazer calagem, gessagem, fazer uma adubação, mas o que ele faz? Ele acha que ele pode encurtar caminho. Então ele vai falar, eu vou fazer uma calagem que é mais barata.
e compra uma semente e faz uma calagem, uma gradagem e faz o plantio e acha que resolveu. Sabe como é que eu identifico isso? Você subiu 3 degraus e vai descer 5, porque você vai piorar a sua situação. Então, se você não tiver os recursos para fazer da forma adequada, você tem 2 saídas. Ou posterga para fazer bem feito, ou você diminui a área que você vai trabalhar. Faça bem feito, como é que tem que fazer. No próximo ano você vai para outra situação. Fazer pela metade é tão ruim como não fazer.